Está no ar. Boa noite a todos. Vamos então sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos nos tranquilizando. Vamos nos preparando para a manhã da noite. Vamos deixando de lado todos os problemas, deixando tudo lá fora. Vamos focar simplesmente aqui na reunião. Ela se inicia. A elevação dos nossos pensamentos a Deus, a Jesus. As boas espíritos que já se encontram presentes, para que nós possamos tirar o melhor proveito possível dessa reunião que agora se inicia. Vamos fazer aquela prece que Jesus nos deixou há mais de 2.000 anos atrás, quando de sua peregrinação aqui na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Como nós, nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, graças a Deus. E agora eu passo a palavra para o nosso irmãozinho Marco Colônia, que é encarregado da palestra da noite. Para vocês, eu quero. Bom? Obrigado, São Mário. Obrigado, São Mário. Agora, São Mário, arrebenta. Não é aula, né? Não. Reflexão. Boa noite. O senhor Jorge foi muito delicado em me chamar de irmão. Bom, Pequenino, né? então que a gente possa receber a inspiração do alto, para que não só eu por aqui possa transmitir, mas como todos também possam refletir e assimilar aquilo que a gente vai pensar hoje. Bom, o tema é Céu com Céu. Com esse título, Céu com Céu, o Emmanuel já traz uma característica interessante que é de afinidade. E acho que agora não dou mais certo. Não, eu achei lá. Ele traz uma característica para a gente que é de afinidade. Quem constrói céu encontra céu. Quem constrói trevas encontra trevas. Né? O céu, na criação divina, ele é um canal de interligação nosso com um plano mais elevado. Então, é evidente que céu não é um local geográfico, não é um local físico. Céu é um estado de espírito, é um estado de alma. Por isso que eu falei, quem constrói céu vai morar no céu. Quem constrói sombra vai morar na sombra. Né? Bom, esse título que Emmanuel colocou, Céu com Céu, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, que todos já conhecem. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem nos consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que a gente não deve juntar, ou melhor dizendo, que a gente deveria juntar tesouros do ponto de vista material num lugar tranquilo? Não, nada disso. Como eu falei, o céu aqui significa um estado de alma. Então, ele está nos convidando aqui a construir algo dentro de nós que seja um local, um abrigo nosso, onde não existe nenhum tipo de perturbação. Então, é construir um céu dentro de nós. É fazer com que a gente tenha paz interior. E como é que a gente constrói isso?
se a gente for levar um pensamento na palavra tesouro, né? Porque tesouro traz logo a ideia de alguma coisa fortuna, né? Aquela coisa da fortuna. O que seria o tesouro na terra? Poder, orgulho, do ponto de vista sentimental, inveja, riqueza, e por que não colocar ganância? Né? Agora, o que seria o tesouro no céu? Seria caridade, amor, fraternidade, indulgência. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 886, em que diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é curta, grossa e objetiva. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse exercício é um exercício que a gente tem que fazer diariamente e ele não é fácil de fazer. Como é que a gente consegue ser benevolente com alguém que de repente tenha praticado algum ato que nos, não é bem contrariar, mas que nos chateou? Né? Como é que a gente pode ter indulgência, compreender uma atitude dessa? Como é que a gente pode perdoar isso? E o perdão não é só assim, olha, eu te desculpo. Não. O perdão tem que sair de dentro do coração, tem que ser sentimento e não simplesmente palavras. O Manuel, ele nos ensina que os verdadeiros bens são aqueles que a morte do corpo não pode arrebatar. Ou seja, nós levamos da nossa jornada terrena tudo aquilo que a gente conquista do ponto de vista de espírito. Nós levamos defeitos e virtudes. Né? Se nós cultivamos serenidade, paciência, perdão, caridade, nós atingimos o quê? Regiões de luz. Se nós cultivamos impaciência, orgulho, raiva, nós vamos conquistar regiões de sombras. Então a escolha é nossa. Céu com céu significa transformação. Para que a gente possa construir um céu dentro da gente, a gente tem que transformar. Eu gosto sempre de citar, já citei aqui, e vou citar novamente sobre o Rezende, um grande espírito que eu tive a honra de conhecer. E ele dizia que a gente deve olhar no espelho, olhar bem no fundo dos nossos olhos e enxergar a nossa alma. Dessa forma, de uma forma absolutamente isenta, quer dizer, não olhar para o espelho e falar assim, pode coitado de mim, hoje eu estou passando uma dificuldade, nada disso. Olhe no fundo dos olhos e procure entender e enxergar a sua alma em que sentido. O momento que você está vivendo é o momento que você precisa viver. E muitas vezes ele é aquele escolhido no nosso planejamento encarnatório. Então a gente não está passando por aquilo que a gente está passando, seja algum momento difícil, ou seja algum momento de alegria e felicidade, por um simples acaso. Nós estamos passando porque faz parte de um processo de evolução do espírito. Isso é muito importante. Então, olhar no espelho, olhar nos olhos, enxergar sua alma, é exatamente isso. Eu tive... Às vezes a gente é convidado a fazer palestras em outras casas, né? E recentemente eu fiz palestra numa outra casa, onde o tema era o que nos torna um ser humano melhor, ou o que realmente nos torna um ser humano melhor. E nesse tema eu coloquei uma reflexão sobre, claro, a transformação, a famosa reforma íntima, que é a nossa transformação interior, mas eu coloquei assim a distinção entre o autodescobrimento e o autoconhecimento. A gente fala muito em autoconhecimento, mas se a gente não se descobrir, a gente não se conhece. O que seria o autodescobrimento? É aquilo que a gente é, o que somos. Nós somos o quê? Isso aqui? Não. Nós somos espíritos. Espíritos temporariamente revestidos por um corpo de carne. Espíritos imortais. E o que é o autoconhecimento? É aquilo que nós fazemos porque nós sabemos que somos. Ou seja, em que estágio nós estamos. O que nós fazemos? É um despertar de consciência.
Então, eu costumo dizer o seguinte, que o autodescobrimento se dá pelo conhecimento. Você conhece o que você é, você vai buscar informações, então você consegue se descobrir. E o autoconhecimento se dá pela conscientização. Então, quando a gente tem consciência de que é espírito, de que tudo que nos acontece está ligado a um planejamento reencarnatório, está ligado às nossas ações, porque ninguém é responsável por aquilo que acontece comigo. Eu sou o único responsável por aquilo que acontece comigo. Tipo assim, você me chateou. Não. Você não me chateou, eu é que me chateei. Né? Então, as colocações têm que ser muito bem feitas. Então, o autoconhecimento se dá a partir da conscientização. Conscientizamos de que somos espíritos imortais e, como espíritos imortais, trazemos bagagens milenares de vaidade, enfim, de virtudes e defeitos. A partir daí, a gente começa a trabalhar. Isso é buscar o seu autoconhecimento. Né? E por que eu falei isso? Qual é a relação que tem o tema céu com o céu? A relação é porque, para que a gente possa construir um céu dentro da gente, a gente precisa se autoconhecer e se transformar. Caso contrário, a gente vai viver permanentemente em conflitos interiores, em dificuldades de aprendizado, em dificuldades de entendimento. No livro dos Espíritos, na questão 132, diz o seguinte: qual a finalidade da encarnação? A encarnação, aliás, Deus impõe a encarnação para nos levar à perfeição. Então veja que essa questão, a encarnação, melhor dizendo, ela tem uma característica de qualidade, qualitativa. Nós encarnamos porque Deus nos impõe a encarnação para que nós cheguemos à perfeição. Então, ela tem uma característica qualitativa: encarnação, perfeição, qualidade do espírito. Aí, na questão 167, qual a finalidade da reencarnação? A resposta é melhora progressiva da humanidade, através da expiação. Isso é a justiça divina. A resposta é mais longa, eu apenas condensei para poder colocar o que a gente quer explicar com isso. Então veja que a reencarnação ela tem uma característica o quê? Quantitativa. Ou seja, reencarnar. Reencarnar significa encarnar várias vezes. Então, são quantidades de oportunidades que a gente tem para chegar na quantidade de qualidade do espírito à perfeição. André Luiz, por 8 anos, padeceu num umbral, até se autodescobrir e se autoconhecer, quando ele fez uma oração sincera do coração, né? Porque ele se julgava vítima de tudo que havia acontecido com ele. Então, ele achava que era por causa das pessoas, por causa dos pacientes que ele teve, ele foi médico na Terra. Então, quando ele se descobriu, fez uma oração sincera, aí ele passou a ser esse espírito que a gente conhece, que trouxe tanta informação do mundo espiritual para a gente. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: paz não é presente que se recebe, mas é construção que se realiza. Então, ninguém vai trazer a paz para mim. A paz é eu que conquisto, é eu que construo para mim mesmo. E a gente sabe que a doutrina de Jesus, ela não é uma doutrina de palavras, ela é uma doutrina de atitude. Jesus fazia o que falava e falava o que fazia. Então Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os evangelistas. 2 que o conheceram e 2 que não conviveram com ele. Mas Jesus exemplificava pelas suas próprias atitudes. Por isso que a gente diz, a doutrina do Cristo é uma doutrina que exige da gente atitude. A gente não pode simplesmente ficar pensando ou falando. A gente tem que agir. Errou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Continua em frente. Então, cada gesto de perdão, cada gesto de caridade, cada gesto de acolhimento a quem precisa, é um tijolinho que a gente coloca dentro da gente, construindo esse céu que a gente busca.
E essa construção do céu dentro de nós, ela vai se consolidando na medida em que a gente faz manutenção. De que forma? Eleva pensamento, vigilância constante às nossas ações, aos nossos pensamentos. Isso faz parte do processo de transformação. Então, vigiai e orai. A Cristo já disse isso. Vigiai e orai permanentemente. Por que vigiar e orar nesta sequência? Porque se a gente cometeu um equívoco, a gente deixou de vigiar. Então vamos orar para que a gente corrija esse equívoco e não percamos mais o foco da vigilância permanente. O versículo fala sobre tesouro, onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Jesus tem uma frase que diz, eu não me recordo agora em que evangelho está, que diz o seguinte: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, nós queremos o quê? Tesouros no céu que nós vamos construir em nós. Então, o céu é um sentimento que a gente desenvolve dentro da gente para poder prestar todo esse tipo de serviço caridoso que a nós é, sim, não como uma obrigação, mas até mesmo uma necessidade. Bom, eu vou ler aqui a mensagem de Emmanuel e a gente vai procurar refletir um pouquinho sobre ela. Emmanuel diz o seguinte: em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na Terra. Isso aqui é bem uma forma elegante de falar do invejoso, né? Quantos que olham aqueles que... aquele velho ditado, né? Todo mundo viu o tom que eu levo, mas não viu as pingas que eu tomei, né? Assim, todos veem aqueles que tiveram, de alguma forma, sucesso na sua vida profissional, então conseguiram fazer uma estabilidade, não vou falar fortuna, fizeram uma estabilidade financeira, coisa que aquele que olha para isso não conseguiu fazer. Então ele entende que, quando chegar no plano espiritual, ele vai estar numa situação mais elevada, ou seja, num nível mais alto do que aquele que tinha uma situação melhor. E não é bem assim. Manuel continua: o que lhes parece confiança em Deus e ódio, é ódio disfarçado aos semelhantes. Na verdade, é inveja. Né? Tem um ódio porque não conseguiu chegar naquele patamar material. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Nós ainda somos muito apegados às questões materiais. Então, a gente tem, por esse apego, todos nós temos, em níveis mais ou menos, maiores, melhor dizendo, ou menores de apego. Então, a gente não consegue enxergar ou ver a vida como um todo. A gente restringe a vida somente a esse momento. Esse momento é uma existência. A vida, ela é eterna. E a vida, ela é formada por várias existências. Então, a gente não pode se restringir apenas ao que nos acontece por conta do que está, desculpem a redundância, acontecendo nesse momento. Isso pode ser o quê? Pode ser uma necessidade evolutiva, como a gente diz, né? Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Então, isso pode ser uma necessidade nossa para que a gente cresça. Ou pode ser, como eu disse no início, uma condição que nós pedimos no planejamento reencarnatório nosso. Então, a gente tem que estar muito atento, a gente não pode restringir a nossa visão, a gente não pode estreitar, a gente tem que alargar o nosso horizonte para poder entender o que nos acontece. E não, de repente, jogar a culpa no outro, né, por causa da minha dificuldade. O outro não tem nada a ver com a minha dificuldade. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquele que pensa, da forma que Emmanuel colocou aqui, ou que enxerga de que
a sua condição de inferioridade material, ela é penosa em relação àquele que tem uma situação mais cômoda materialmente, ele não tem noção do que é a prova daquele que tem aquela condição melhor material. Por isso que Jesus disse isso. O que ele quis dizer com isso? Que a prova da riqueza ela é extremamente desafiadora. Aquele que tem muito, Jesus não condenou a riqueza, né? Mas sim, não condenar, porque Jesus não condenava nada. Jesus apenas pedia que prestasse atenção qual o uso que você faria dela. Ou seja, qual é a prioridade que você daria para aquela condição que você tem, ou que você tem. Né? Então Jesus nunca condenou a riqueza. E quem pensa que, porque eu sou pobre, eu vou estar num patamar superior ao do rico, vai estar totalmente enganado. E nós temos um exemplo no próprio Evangelho, que é de Zaqueu, um publicano, um arrecadador de impostos, que era riquíssimo e que queria conhecer Jesus. Vocês lembram disso? Zaqueu ficou numa árvorezinha lá, porque ele era pequenininho, para poder ver Jesus. E Jesus, no seu magnetismo, pediu que ele descesse e falou: hoje quero jantar na sua casa, ou pernoitar na sua casa. O que até deixou os discípulos meio assim. Bom, ele vai se abrigar na casa de um publicano, de um arrecadador de impostos. Zaqueu disse a Jesus: eu venderei metade dos meus bens para ajudar quem precisa. E se em algum momento eu prejudiquei alguém, eu retribuirei a ele em dobro. Então, Zaqueu vai estar no plano inferior, por exemplo, aqueles que estavam mais pobres deles, ao tomar essa atitude, a doutrina de Jesus é atitude, é ação. Sabe? Então, nós temos um exemplo de que não é a riqueza que mede o espírito, a riqueza material, mas sim a sua riqueza interior, a sua riqueza espiritual. Continua Emmanuel. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas às atividades humanas, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Está claro aqui que o laboratório da natureza, entregar o corpo ao laboratório, é se despir do corpo e ir para o plano superior. Porém, não se fie nisso, não se acredite nisso por conta da sua condição de dificuldade. Por quê? Porque ele diz que ainda próximo à região da Terra, que é quando ele fala aqui, nas esferas sublimadas, sim, é imperioso, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana, proximidade, é o que nós chamamos de erraticidade, né? É aquela região próxima ao planeta Terra, que ainda é de provas e expiações, existe ainda o quê? Existe um assédio, né? Então nós temos processos obsessivos, nós temos processos de materialidade ainda muito aferrenho, arraigado dentro da gente. Então, pensar que saiu do corpo e vai para o paraíso não é bem assim. Tudo depende daquilo que a gente planta aqui. Emmanuel continua. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, ele se autoconheceu. Então, o bem é uma... Eu até escrevi isso aqui para não esquecer de falar para vocês. O bem é a expansão de sentimento. Sublimação, nos sintonizamos com as frequências mais sutis, vibrações mais elevadas, captando assim o que é mais belo. Isso é a construção do céu dentro de nós. Acendendo a luz no nosso interior, por meio da fé, do amor, de virtudes
percebemos que é o céu e o caminho que nos leva a Ele. Passamos a perceber e a sentir a riqueza natural que Deus criou. Se você está com paz interior, tudo que você tem em volta, você, me fugiu a palavra agora, mas você admira. Eu ia falar uma palavra mais bonita, mas admira cai bem. Né? Você admira. Por quê? Porque o teu ser interior, a tua alma, está em estado de céu. Então, por exemplo, eu, particularmente, gosto muito mais de estar no campo do que estar em praia, mas ambas são natureza. Né? Quando você está no campo, claro, aí vai do gosto de cada um, e quem gosta de praia. Você está num local desse, você esquece da cidade, essa música, esse nariz de carro, moto, essa loucura toda, e você fica ali e fica observando. Para um minutinho para pensar de verdade e olha tudo aquilo ali. Né? E aí você fala assim, como alguém pode duvidar que existe uma consciência maior? Como os Espíritos falam, né? Orai para tudo que existe. Aquilo que não for do homem é feito por Deus. Então, não dá para não acreditar. Emmanuel então termina: ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-los. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 2, tem um item que chama Visão de Deus. Ele é um pouco longo, mas ele compara o nosso perispírito, né, como uma névoa, por ele estar ainda relativamente materializado, ou bem materializado. Ele compara como uma névoa que não enxerga o sol. Então, Emmanuel, quando diz que fulgem bênçãos do Senhor aos páramos celestiais, entretanto é necessário possuir luz para perceber, é a nossa luz interior. Faça-se a sua luz, já dizia Jesus. Então nós temos que acender essa nossa luz interior através da construção de todas as virtudes que a gente puder construir. Tem um livro que chama A Justiça Divina. No capítulo 24, cujo título é Céu, tem lá no finalzinho dizendo o seguinte: Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? E ele mesmo responde: em toda parte, nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. O que o Mário, particularmente, tirou dessa resposta de Kardec? E que, se nós olharmos o universo é infinito, nós vamos ver, e como nós temos uma vida eterna, nós temos uma caminhada eterna até atingir esses páramos celestiais, como diz Emmanuel. Eu sempre falo em palestras que, se eu não citar Paulo nelas, elas parecem que para mim ficam incompletas. Né? Eu já falei várias vezes, eu sou filho de carteirinha dele. Então eu não poderia encerrar sem citar o êxtase de Paulo. Esse êxtase de Paulo está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 2 a 4, que diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Por quê? Porque o homem não tem palavras para dizer. O que Paulo disse aqui? Uma parêntese, em êxtase, o espírito se desprende muito mais facilmente do corpo. E ele atinge, assim, esferas superiores bem sublimadas. E foi o que aconteceu com Paulo. Né? Ele construiu o céu dentro dele. Apesar de todas as deficiências que ele tinha como perseguidor dos cristãos, eu sempre digo isso, ele foi o maior divulgador do Cristo, na minha opinião, que existiu.
Apesar de todas as suas deficiências, ele construiu um céu dentro dele a ponto de, em êxtase, atingir o que ele chamou de terceiro céu. Vamos levar a reflexão para casa. Céu com céu. Sol. Sombra com sombra, não. Sombra pode fazer quando o sol estiver muito quente para a gente não sentir o calor forte, né? Mas céu com céu. Esse é o nosso objetivo. Jesus nos abençoe. Obrigado. Novamente estou aqui agora fazendo nossas orações após essa palestra maravilhosa, né? Do filho do nosso irmãozinho, Mário, que abordou um tema muito importante e muito relevante para todos nós que estamos aqui na esfera da Terra e temos muita coisa ainda a aprender, mas o progresso não dá saltos. É tudo muito lento. E cada um de nós, no nosso tempo. Não é? Então, não tenhamos pressa. Temos apenas a vontade de continuar crescendo espiritualmente. Eliminamos os vícios que nós temos, né? São vícios milenares. Ele tem muitas encarnações. Então, estamos aqui. Pelo menos, quarta-feira, aprendendo um pouquinho, né? Isso aí. Então, após essa palestra maravilhosa do nosso irmão Mário, nós vamos para as ligações da noite. Faremos com muito carinho, com muito amor, projetando a presença dos espíritos superiores que aqui se encontram, que desde muito cedo aqui se encontravam preparando esse ambiente maravilhoso para que nós aqui pudéssemos dele desfrutar o melhor possível. Então, inicialmente vamos vibrar para os companheiros aqui na casa que estão aguentados, mas que já estão melhores. No caso da Lucimar, que foi submetido à cirurgia no Hospital São Camilo, uma cirurgia de alta complexidade, mas já está bem, graças a Deus, recobrou a consciência e está bem, graças a Deus. Então vibramos, mandando aquela vibração amorosa para ela. A nossa trabalhadora também, a Lúcia, que faz palestra aqui também, a nossa saúde, mas está bem. O nosso irmãozinho André, que também é palestrista aqui, trabalhador da casa, e já está bem também. Então, são dádivas de Deus, são graças que nós recebemos ao longo da nossa existência. Essas provações são necessárias, mas ao lado dessas provações, Deus coloca sempre uma posição para que nós possamos suportá-la até o passado. Nós vibramos então para a mundial, para os países que se encontram em guerra, Ucrânia, a faixa de Gaza, Israel. Que Deus, na sua infinita bondade, possa atenuar aquelas batalhas sangrentas que estão ceifando vidas de milhares de pessoas, tanto na Ucrânia quanto na Israel, na faixa de Gaza. E aqueles governantes responsáveis por essas guerras possam refletir bastante sobre a gravidade do ato que estão praticando. Que Deus possa ter uma condescendência das pessoas que estão sofrendo com essas guerras. Vivemos para a paz mundial, vivemos para os enfermos da carne e do espírito, vivemos para os viciados, droga, o jogo, o sexo e outras mazelas. Deus possa ter compaixão dessas pessoas. Vivemos também para os presidiários,
para os menores infratores, para a infância pobre. Vivemos para os velhinhos nos asilos, vivemos para as pessoas que estão aí pelas ruas, mendigos, que não têm onde morar, não têm família, ou se tem família, essas famílias se veem abandonadas. Vivemos para todas as pessoas que perderam a esperança e perderam a fé. Vivemos para os nossos familiares, vivemos para as pessoas que estão aí na política, para os nossos governantes, para o nosso Brasil e para todos aqueles países que fazem parte dessas organizações internacionais. Vivemos para o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo. E por último, vamos vivar por nós mesmos. Somos os maiores necessitados. Estamos sempre em busca de algo melhor. Que Deus, Jesus e os bons espíritos possam sempre nos estar conosco, nos incentivando, nos auxiliando, nos fortalecendo e nos amparando. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, então, sempre ter em mente esse conhecimento espiritual. Que é lento, mas é necessário. Graças a Deus. Assim seja. E aqui nós vamos agora no final da prece, todos os recadinhos. Sei que muitos dos senhores aqui vêm pela primeira vez, ou alguns, né? Então, por isso que esse recadinho é sempre necessário, embora seja um pouco repetitivo. Então, sem tomar muito tempo dos senhores, vamos aqui falar sobre o bazar. O bazar está logo na saída, depois vocês tomam passe, se dirigem lá para a sala, tem outra sala, tem logo o bazar. E tudo aquilo que é arrecadado no bazar é revertido para casa, para atendimento das necessidades básicas da casa. Inclusive, tem 30 famílias que são beneficiadas, parte do que é arrecadado. São 35 famílias. E as famílias são todas cadastradas, são grupos cadastrados. Então, ele também tem a relação de tudo aquilo que é necessário, né? Tem uma listinha aí que, se vocês quiserem colaborar, então, dá uma olhadinha lá no quadro, que estão os produtos. E aqueles que quiserem também, que não quiserem trazer produto difícil, quiserem contribuir, é só fazer o Pix, que ali também deve estar fixado ali. Esse dinheiro dá para o pessoal que comprar mantimentos, pagar os tempos. Tem também a live aqui, quarta-feira, às 20 horas. Né? Tem no domingo, essa live da quarta-feira é híbrida, né? E tem aos domingos também, às 20 horas, que é o Evangelho do Lar, né? Esse Evangelho do Lar através da live também. Também tem a entrevista de orientação com o Claudemir, para que as pessoas possam ter acesso àquela último sábado de fototerapia. É sempre no último sábado do mês. Começa sempre às 9 horas, tratamento. As pessoas que fazem o tratamento faltam 2 vezes seguidas, automaticamente tem que voltar para passar uma consulta com o Claudemir. Mas tem que falar com normalmente é com por aí que me falta, mas agora é com a Beth. É a Beth que está cuidando disso. Sim. Certo, Beth? Certo. Então, quem quiser ter uma conversa com o Claudemir, fica lá, fazer parte da cromoterapia no último sábado ou não. Quiser tirar alguma dúvida, um esclarecimento, é só falar com ele assim para as coisas. Vem mais com a Margarida, ou com a Beth, para poder, na quinta-feira, estar presente aqui, para poder participar do trabalho de sábado de cromoterapia. Tem na parte de cima ali também uma biblioteca com mais de 1000 itens,
As pessoas podem subir, pegar um livro, um empréstimo, em determinado tempo, pode ler. Se por acaso demorar muito, pode ir lá renovar e tem nenhum problema, né? Então, é basicamente isso aí. E tem água ali, que vocês podem trazer a água que quiserem, né? Por ocasião do atendimento da copoterapia, uma garrafinha de água. E se não tiver a garrafinha de água e quiserem comprar, tem no fundo também. Acho que basicamente é isso, né? Podemos colocar tá bom, gente? Muito obrigado. Boa copoterapia. Deus os abençoe. Bom feriado também. Tá bom?